dando continuidade aqui no painel de hoje, a próxima exposição vai ser sobre a experiência do cooperado e o ciclo de vida unimediano. A reputação do sistema Unimed tem forte relação com sua principal força motriz, os seus cooperados. Diante desse cenário, definir novos formatos de relacionamento com esse público estratégico torna-se premente para garantir a sustentabilidade do negócio. Qualquer trabalho de relacionamento, independente do público, parte da análise de suas características. Analisar a experiência do cooperado é olhar para o seu ciclo de vida na cooperativa, identificando as diferentes necessidades em cada momento e traçando estratégias de relacionamento adequadas a cada uma delas. Para palestrar sobre esse tema, a diretora da TJD Assessoria Empresarial, Thaís Jerônimo Duarte, tem experiência de mais de 15 anos na área médica, atua no sistema Unimed em todo o país, sendo uma das consultoras do Programa Nacional de Valorização do Médico Cooperado da Unimed Brasil. Formada em Comunicação Social, com habilitação em Relações Públicas, é mestre e doutora em Estudos da Linguagem e especialista em Planejamento e Gerenciamento Estratégico. É docente em cursos de pós-graduação, autora de livros na área da comunicação, criadora do método Comunica de Propósito e cofundadora do Ahead Coworking. E para moderar esse painel, eu vou chamar o Dr. José Augusto Ferreira, diretor de Provimento de Saúde da Unimed Belo Horizonte. Dr. José Augusto é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pós-graduado em Gestão Empresarial pela USP. É especialista em clínica médica com residência na Santa Casa de Belo Horizonte e em medicina intensiva pela AMIB. Foi fundador da Unimed Parque Cimenteiro, da qual foi diretor-presidente. Foi diretor da Credicom de 2005 a 2013 e presidente da FENCOM de 2006 a 2012. Conselheiro de administração da OCEMIG desde 2009 e professor de gestão de saúde na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. É diretor de provimento de saúde da Unimed BH desde 2014 e em 2018 foi reeleito para mais um mandato. Thaís, doutor José Augusto, muito obrigado em nome da Equipaquer e da Axis por vocês estarem trazendo esse tema aí que realmente complementa e dá continuidade, né? Porque entendendo o cooperado como peça fundamental, inclusive foi o tópico mais falado no chat durante a primeira palestra, né? Que é entender de gente que atende gente. Então, vou estar passando a palavra para vocês aí, o palco digital é todo de vocês. Obrigado, Guilherme. Boa tarde a todos, boa tarde, Thaís, boa tarde, Eduardo. Guilherme, como você falou, acho que a mesa anterior, ela nos ajudou bastante ao tratar da experiência do cliente. E não existe experiência do cliente sem o atendimento do médico. E no caso das Unimedes, o médico é o médico cooperado. Nós estamos vivendo um momento muito especial na saúde suplementar. Um momento de grande transformação, a própria transformação digital, acho que a gente vai falar um pouco disso ao longo da nossa mesa, e principalmente como é que o médico vai se inserir nessa transformação digital. Mas eu quero falar, antes da Thaís começar, até para dar um sentido de reflexão à nossa mesa, eu quero falar da concorrência que nós estamos enfrentando. A saúde suplementar hoje, ela vive um crescimento, posso dizer, quase que exponencial, de um modelo de operadoras de plano de saúde, representadas pela Apvida e pelo grupo GNDI, que é um modelo de operadoras verticalizadas. E eu costumo dizer que a verticalização nessas empresas não é uma verticalização imobiliária, não é o fato de construir ou comprar um hospital que faz o modelo verticalizado. O que faz o modelo verticalizado é você ter um processo de atendimento, um processo assistencial padronizado, organizado, estruturado e que seja seguido ao longo de todo o processo. É isso que faz a efetiva verticalização assistencial. E essa verticalização assistencial é que confere resultados assistenciais extremamente significativos para essas empresas, o que acaba turbinando o seu próprio crescimento, os seus resultados anuais e o seu próprio crescimento. Então, é preciso que nós, do Sistema Unimed, possamos aprender o que o momento pode nos trazer de aprendizado. Nós somos cooperativas, nós não somos sociedade anônima, nós não temos acesso a capital de bolsa nem a capital externo, nós não somos estruturas verticalizadas imobiliariamente
E o nosso cooperado, ele não é um médico contratado. O próprio nome já diz, ele é um médico cooperado. Ele é cooperado de forma espontânea e ele pode entrar e sair da Unimed quando quiser, ele pode entrar na Unimed quando assim conseguir e pode sair quando quiser. E sobre ele nós não temos as mesmas ferramentas que esse tipo de empresa tem, ou seja, de contratar via, seja CLT ou pessoa jurídica, e definir em contrato como que o médico vai atuar. Então, Thaís, como é que vai ficar a experiência do médico cooperado nesse cenário? Nós queremos ouvir de você como é que ele entrou na Unimed nos anos anteriores, nas décadas anteriores, como é que ele está agora e, principalmente, como é que vai funcionar daqui para frente. Porque se quisermos ter mais competitividade no futuro, efetivamente nós vamos ter que mudar um pouco dessa relação com o médico cooperado. A palavra é sua, Thaís. Obrigada, doutor. Agradeço a equipe Care, né, a Axis pelo convite. Sempre que podemos estar em algum fórum para discutir relacionamento com cooperado, vou com certeza estar aqui para poder trazer essa bandeira, porque é o público que eu tenho representado aí nos últimos anos, né? Achei muito pertinente a forma como foi distribuído o conteúdo hoje, porque eu sempre defendo que a Unimed é baseada numa tríade, né, formada por cooperado, cliente e colaborador, vamos assim dizer. São os três públicos aí que sustentam o sistema. Então, se de um lado eu analiso a experiência do cliente, eu preciso obrigatoriamente falar da experiência do cooperado, né? E eu vou fazer um gancho com a fala inicial do Chico, porque eu também sou uma discípula do Porter, e quando ele falou de diferenciação, né, dentro do sistema Unimed, eu acredito sim também que esse DNA cooperativista pode e deve ser utilizado a nosso favor dentro de um processo de diferenciação. Porque se a gente efetivamente conseguir usar o relacionamento com o cooperado de uma maneira estratégica, nós vamos ter realmente uma arma de sustentabilidade para o nosso negócio. Mas a gente precisa mudar um pouquinho o nosso olhar, né? A gente precisa ajustar um pouquinho o nosso foco. Eu preparei uma apresentação para ajudar um pouco nessa reflexão, e a ideia é que a gente pense justamente nisso, né? Eu propus aí esse tema de... Tá ok o compartilhamento da minha tela? Tá sim, Thaís. Tá ótimo. Então, quando a gente pensa, né, nesse ciclo de vida unimediano e na experiência do cooperado, antes de eu trazer o tema especificamente para dentro do sistema, eu queria falar um pouco do cenário médico no Brasil, tá? Para fazer as análises que a gente tem feito nos últimos anos aí junto às consultorias, eu utilizo como referência esse material de demografia médica que é produzido pela USP, né, em parceria com o CFM, com o CREMESP, que ele traz realmente um cenário muito interessante de como que se comporta o mercado médico hoje, como que as especialidades estão distribuídas, como que estão as vagas de residência, o quanto que elas estão sendo preenchidas, né, quais delas têm mais atratividade por parte dos recém-formados. Então, tudo isso para nós que estudamos e trabalhamos nesse cenário da saúde suplementar é importantíssimo. Quando a gente analisa os dados, e esses são os dados do censo mais recente que foi publicado, a gente percebe aí, nos últimos 20 anos, um crescimento significativo, né, nas novas vagas que são ofertadas para novos médicos no Brasil. No momento da pesquisa eram 289 escolas de medicina. Então a gente percebe sim que são injetados novos profissionais no mercado, mas também por uma questão socioeconômica e territorial do nosso país, a distribuição geográfica desses números não são tão equilibradas, né? Nós sabemos que existe aí uma predominância da quantidade de médicos nas regiões sul e sudeste, sendo São Paulo disparada
né, a região que tem a maior concentração de médicos no Brasil, seguidas aí pelos estados do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e Paraná. Inclusive é de onde eu falo com vocês, tá? Eu sou paranaense. Então a gente consegue começar a perceber alguns movimentos também no seguinte sentido: eu viajo boa parte do país trabalhando junto com os projetos da Unimed Brasil e também em algumas consultorias particulares para algumas singulares, e a gente começa a perceber a importância dessa troca, né, a gente fala tanto da capilaridade do sistema Unimed, mas essa troca que a gente consegue fazer de repente eu estar lá num estado, né, como Alagoas, por exemplo, já atendi Unimedes como Maceió, Metropolitana do Agreste, e aí você percebe que lá você tem uma carência de determinada especialidade, que aqui no Paraná eu tenho uma super suficiência de rede. E aí você começa a demonstrar uma oportunidade de mercado para médicos que de repente ou querem iniciar uma carreira em outras regiões ou querem mudar realmente, né, buscar mais qualidade de vida. A gente também tem percebido um movimento de médicos vindo trabalhar no interior, buscando mais qualidade de vida e buscando aí uma colocação profissional diferente. Então, quem está dentro de uma Unimed, quem está trabalhando com relacionamento com o cooperado, precisa ter um olhar muito crítico para esse cenário como um todo. Quando eu saio desse cenário como um todo e venho para o cenário unimediano, o que eu percebo? Eu percebo um sistema que, apesar de toda essa ofensiva externa da concorrência, ainda se mantém como líder de mercado, né, e que atende aí quase 85% do território nacional, que tem praticamente 1/3 dos médicos do Brasil como cooperados, e a gente percebe um movimento discutindo sempre algumas questões que estão relacionadas a isso aqui, né? Quais são os grandes desafios, então, da Unimed quando eu penso nesse relacionamento com o médico cooperado? Porque quando eu falo da jornada do médico cooperado, e durante aí palestras, cursos, treinamentos, nos últimos anos, eu discuto muito sobre isso e tento ouvir de colaboradores, de técnicos e de dirigentes e faço esse questionamento, né? Qual o principal desafio que a sua Unimed tem para se relacionar com o cooperado? E o que eu ouço, o que eu percebo é que nós, Unimed, né, a gente acaba entregando para o médico uma responsabilidade muito grande nesse sentido. Então, a maioria das respostas são as seguintes: é a falta de pertencimento do médico com relação à Unimed, é a baixa participação, é o pouco entendimento do médico sobre a Unimed. Então, é sempre o médico que não participa, o médico que não entende, o médico que não se interessa pela Unimed. Em função disso, de ouvir tanto esses questionamentos e essas questões como desafio, eu cheguei à questão de que a grande pergunta que nós teríamos que responder era essa: ok, então como elevar o engajamento do cooperado? E entendam que não é como fazer o cooperado se interessar mais pela Unimed, como fazer ele se sentir... Não, é como elevar esse engajamento. E aí, eu, Unimed, torno-me responsável por essa jornada de excelência do cooperado aqui dentro. Tá? Então, a mesma busca que o Ricardo comentou, que nós temos do encantamento do cliente, eu tenho que ter essa busca pelo encantamento do médico. Em alguns momentos, esse encantamento vai acontecer por meio de um relacionamento mais próximo, em outros, por meio de um pagamento por performance, como bem disse o Chico, né? Eu sou totalmente favorável às políticas de pagamento por performance, né? Isso daí vai garantir a sustentabilidade que a gente precisa. Então, para responder essa pergunta, eu fui, como boa pesquisadora, falar com fundadores da Unimed, com pessoas que têm mais conhecimento do que eu, né? E esse livro, que foi publicado pelo Dr. José Eduardo, década de 80, década de 90, ele tem uma vasta, acho que são mais de 15 livros publicados sobre cooperativismo, e percebam o título: Fale como Dono. Já faz 20, 30 anos que está sendo discutido isso.
há 2, 3 décadas que vem se pedindo para que o médico fale como dono. Então eu ouvi de muitos fundadores da Unimed a seguinte questão: Thaís, no início, nos primeiros 5, 10 anos, a gente tinha um sentimento cooperativista muito aflorado, mas depois a relação extrativista ou a relação capitalista acabou se sobrepondo e a Unimed se focou tanto no core business dela, de atender o cliente, de entregar o acesso ao cliente, que realmente a relação com o cooperado ela acabou sendo um pouco esquecida, e aí essa discussão está se arrastando por 2, 3 décadas e a gente não tem tido resultados muito diferentes. Então, a proposta do nosso trabalho, e quando eu falo nosso, é porque a gente vem desenvolvendo isso aí a tantas mãos, né? Eu iniciei esse trabalho em 2015 junto à federação aqui do estado do Paraná, e depois fomos para a Federação Santa Catarina e para a Unimed Brasil. Eu sou uma das consultoras do Programa Nacional de Valorização do Médico Cooperado, né? Sou responsável mais especificamente pelo pilar relacionamento. Então a gente já vem aí nos últimos 5 anos discutindo muito essa necessidade da Unimed mudar esse paradigma e de responsabilizar o cooperado pela falta de interesse dele pela cooperativa, né, e conseguir criar outras estratégias de trabalho. Então já foram mais de 76 singulares aí que participaram. Eu digo que foram mais porque agora, ao longo do ano de 2020, eu acabei fazendo vários treinamentos online, então eu não tenho certeza de quais singulares me acompanharam, mas a gente acabou chegando a mais pessoas, né? E eu já estive aí em 36 singulares em todos esses estados para poder entender essas características regionais. Isso para mim é fundamental, porque eu moro na cidade de Apucarana, aqui no Paraná, que tem menos de 150 mil habitantes. Eu estou entre Londrina e Maringá, já trabalhei na Unimed de Londrina também, né? Então, Londrina, Apucarana e Maringá é um eixo de 150 quilômetros e as 3 singulares têm perfis de cooperados muito distintos. Não adianta eu querer replicar a estratégia de uma em outra, né? Eu brinco, até brinquei com o pessoal, né? Puxa, vou ter um moderador da Unimed BH. Unimed BH é o céu e o inferno para o benchmarking do sistema Unimed. Por quê? Porque eles são demais. E aí o que acontece? Eles são referência em grandes ações, principalmente relacionamento com cooperado, e aí quando eles apresentam um case, muita gente simplesmente, não, nós vamos fazer também. Eu não tenho como ter certeza de que aquilo vai funcionar para o meu contexto, né? Não é esse o formato de relacionamento que eu defendo para ter uma jornada do cooperado que realmente respeite essas características. Para fazer isso, eu preciso trabalhar com um outro formato. Quando eu coloco aqui médico versus cooperado, eu não estou colocando uma relação de choque, tá? Entendam isso. Eu estou só colocando uma relação de diferenças. É muito comum eu ouvir, às vezes, as pessoas me dizerem assim, Thaís, o médico cooperado, ele troca de chapéu conforme a conveniência. Não. Não é conforme a conveniência, é conforme a necessidade. Em alguns momentos há ali um médico que precisa oferecer um serviço médico a um cliente. Em outros momentos há um acionista, sim, que veio para discutir questões relacionadas à empresa dele. Então, eu não posso olhar com esse olhar, eu preciso entender que ele vai ter necessidades diferentes dependendo do momento que ele está vivendo na cooperativa. Por isso que esses são os verbos de ordem. Entender a necessidade para atender a expectativa. Nem sempre eu vou conseguir atender a expectativa, mas aí que entra todo o nosso treinamento em comunicação, em relacionamento, para entender o como dialogar com esse médico e fazer sim que, enquanto acionista, ele entenda o porquê determinada necessidade não pode ser atendida naquele momento, em função de sermos uma cooperativa. A pergunta que precisa ser respondida é essa, né? Às vezes o pessoal me manda né, muita gente já tem o meu WhatsApp no sistema e eles me mandam assim, Thaís, eu pensei em fazer tal ação, você acha que dá certo? A primeira coisa que eu pergunto é, quem são seus cooperados? Qual o perfil etário predominante?
qual a distribuição deles em termos de especialidade, de produção médica? Eu vou fazendo uma série de perguntas. E aí a pessoa me devolve e fala, Thaís, eu vou ter que levantar. Eu digo, ok, então enquanto você não tiver esse cenário, não tem como eu te dizer se vai funcionar ou não. Eu preciso do diagnóstico. A ferramenta que eu mais utilizo para iniciar o diagnóstico é o meu hemograma, tá? Eu começo pensando no seguinte, desde a sua fundação, a Unimed, né, a gente já está indo aí para 5 décadas, e percebam que nós fomos fundados por baby boomers. Então eu tenho ali na fundação médicos que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e que têm uma característica, uma visão de mundo que é totalmente diferente do cooperado que tem 2, 3, 4 anos de Unimed, que é um millennium. Tá? Que é uma geração Y. Então eu tenho ali gerações, geração X, a geração Y coexistindo com necessidades, com características pessoais que vão além da medicina. Então começa por aí. Para entender dessas características geracionais, para daí eu partir para o perfil do cooperado, eu uso essa ferramenta que eu chamo de ciclo de vida do cooperado. Tá? Esse daqui é um exemplo de uma Unimed de pouco mais de 500 cooperados. O ciclo de vida, ele é um gráfico de dispersão, onde em um eixo eu tenho a idade média do cooperado e no outro eixo, a idade do cooperado, e no outro eixo eu tenho o tempo de cooperativa. Eu tracei duas faixas aí para vocês. Então, uma das faixas me mostra os cooperados que têm menos de 40 anos. Em sua maioria são millennials, ou o finalzinho da geração X, tá? E lá para cima eu tenho os acima de 70 anos, são os cooperados que eu chamo de 70 mais. E como vocês podem ver nesse ciclo de vida, não necessariamente fundadores. Eu tenho ali 4 fundadores no exemplo dessa singular, tá? E desses 4 fundadores, só um tem acima de 70 anos, certo? É uma Unimed de 36, 37 anos. Então, para eu fazer uma análise mais pormenorizada, eu preciso entender as características desses médicos no seguinte sentido. Vejam só, vou dar um exemplo. Em média, um cooperado que tenha 2, 3, 4 anos de Unimed, de acordo com esse gráfico, ele tem entre 30 e 50 anos. Ou seja, ele vai ter uma idade média de 40 anos. Só que eu percebo ali que eu tenho 4 pontos fora da média. Eu tenho um cooperado com 59, um com quase 70 e 2 acima de 70. Se eu quero oferecer uma jornada, uma experiência para o cooperado realmente diferente, eu preciso entender quem é e por que esse cooperado está fora do que é o meu normal. Normalmente, são 2 motivos que levam os cooperados a entrar tardiamente da Unimed. Ou ele é um cooperado que já foi cooperado e saiu e viu que não foi um bom negócio ter saído, aí ele resolveu voltar, por isso que ele tem uma idade um pouco mais avançada. Ou ele é um cooperado que mudou, ele veio de outro estado, ele veio de outra cidade e ele acabou se cooperativando um pouco mais tarde em função disso. Esses são os 2 casos mais clássicos. Mas pode ser outra coisa. Pode ser um cooperado que, durante a principal parte da carreira dele foi na vida pública, e agora ele decidiu ter o consultório particular e percebeu que precisa da Unimed, etc, etc. Eu preciso entender, eu preciso saber quem é, qual é a necessidade dele. Então eu cruzo o ciclo de vida do cooperado com o ciclo de gestão de relacionamentos. Esse ciclo de gestão de relacionamentos, ele serve para quaisquer públicos, tá? Por isso que ele começa pela identificação dos stakeholders. Então, talvez o meu público estratégico é o cliente, né? E aí, o ciclo muda. Vocês utilizariam a metodologia que o Ricardo apresentou. O meu ciclo é de colaborador, então eu vou lançar mão de uma metodologia de endomarketing para poder trabalhar depois. No meu caso aqui, o meu stakeholder é o cooperado. Então, como que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar analisando esse cooperado, inicialmente em termos de influência e de interesse. Então, eu preciso mapear tudo, eu preciso entender. E a gente consegue fazer isso, seja numa singular de 150, seja numa singular de 6.500 cooperados. A diferença é que com 150 eu consigo fazer quase que usando
um arquivo manual, né? Porque daí é muito mais fácil para a cabeça entender. Numa de 6.500, eu vou precisar da tecnologia para me ajudar, vou precisar do software para me ajudar nisso, tá? Aqui eu estou analisando quem é, né? Qual é a característica dele? Depois que eu crio esse perfil, eu chamo de painel de controle, né? Muitas Unimedes já usam o ClickView, o ClickSense. Aqui eu preciso do sistema de BI que me ajude, tá? Para poder gerenciar e cruzar esses dados. Mas se não, uma planilha de Excel também consegue fazer isso. Eu digo que sempre é possível. Você precisa de vontade. Quem tem vontade já tem a metade. O resto a gente procura, tá? Depois que você faz a análise, aí sim você vai para o gerenciamento das expectativas. Não é o que você acha que o médico precisa. É descobrir o que efetivamente o médico tem de expectativa. E isso eu faço por meio de pesquisa, isso eu faço por meio de visitas, por isso que eu defendo tanto a figura do agente de relacionamento, que é quem vai até o cooperado, quem abre um diálogo com o cooperado. Esse é o momento que a Unimed faz o movimento de ir até o cooperado, porque a Unimed tem o costume de cobrar o movimento de vir. O cooperado tem que vir, né, até a Unimed. Então a gente faz esse movimento contrário. Eu mapeio as expectativas para daí sim eu fazer ações de relacionamento. Percebem como às vezes existe um bypass aí, né? Então eu corto o caminho. Eu identifico que eu quero trabalhar com o médico, eu vejo que a Unimed BH fez uma ação legal e eu copio. E aí a chance de dar certo é muito menor, porque eu não analisei qual é a expectativa real desse médico. Depois de feitas essas avaliações, o ciclo só vai estar completo se eu realmente fizer checagens, avaliações, feedback, para daí retomar o ciclo. Porque no próximo ano, no próximo planejamento, aquele cooperado não vai mais ser o mesmo. Ele vai ter evoluído pessoalmente, profissionalmente, a expectativa dele vai ser outra, tá? Então, eu preciso me reinventar, enquanto Unimed também. Relacionamento dá trabalho. Fazer relacionamento não é receita de bolo. Eu preciso estar o tempo todo ajustando isso daí. E para isso, eu defendo que a gente precisa de 3 P's. Eu chamo de 3 P's essenciais, né? Eu já estive na Federação de Minas, na Federação do Rio Grande do Sul, no Paraná, falando sobre isso esse ano, né? Desses 3 P's essenciais para a gestão do relacionamento com o cooperado. E o primeiro P é sim o patrocinador, é um sponsor, é o padrinho, é aquela pessoa que vai ser a referência do processo. E ele tem que ser um médico cooperado. Ele não precisa necessariamente ser um diretor. Ele pode ser um conselheiro, pode ser um assessor, pode ser um médico que realmente tenha a vivência cooperativista, a disponibilidade de falar com o cooperado, porque em alguns momentos o papo é de CRM para CRM, né? O técnico não resolve algumas coisas, o cooperado quer falar com o colega. Então, esse patrocinador ele é essencial para que as coisas aconteçam. Junto com esse patrocinador, eu preciso da equipe, eu preciso das pessoas. E aí eu sei que algumas singulares vão ter algumas restrições em termos de quantidade de colaboradores, né? Singulares menores, talvez a secretária vai acabar fazendo, a pessoa da comunicação, do faturamento, da auditoria. Qual é o problema que eu vejo nisso? Ao longo dos últimos 5 anos que eu tenho trabalhado diretamente com esses técnicos, a gente percebe que fica em segundo plano, porque vem RN, vem qualifica, vem assembleia, vem demandas que se sobrepõem ao relacionamento com o cooperado, e o relacionamento com o cooperado fica no segundo plano. Se der tempo, eu faço. Se der tempo, eu vou fazer. Por isso que precisa do processo. Como é que eu tenho processo para vender o plano, para liberar, para auditar? Tudo isso tem processo dentro da Unimed. E para relacionar com o cooperado, não. Então, se é uma diretoria mais afeita, eu vou ter o relacionamento com o cooperado. Se é uma diretoria que não tem tanto foco nisso, eu não vou ter. Então, a gente precisa desenhar isso. É processo de admissão desenhado, é de desligamento desenhado, ou aposentadoria, ou benemérito, como queiram chamar, né? Toda a jornada do cooperado tem que estar desenhada em termos de processo, porque ela pode durar 30, 40 anos. E não vai ser a mesma pessoa que vai estar dentro da Unimed ao longo desses 30, 40 anos.
Se eu não faço gestão do conhecimento, se eu não tenho um processo desenhado, a jornada vai ser cada hora de um jeito. Aí você tem o cooperado que fala, ai, que saudade da Maria, porque a Maria sabia de tudo, a Maria me conhecia, né? Porque a Maria estava aqui há 20 anos e agora que ela aposentou, não tem mais quem cuida da gente aqui dentro da cooperativa. E é isso que vai acontecendo, tá? Em suma, a ideia que eu queria passar com essa apresentação é dizer o seguinte, que gerar experiência para o cooperado dentro da Unimed é mudar o nosso foco de atuação enquanto cooperativa. Uma coisa não é... Colocar o foco no cooperado não é tirar o foco do cliente, percebem? Eu preciso focar em ambos, assim como eu preciso ter o olhar do colaborador junto comigo, porque é ele que vai tocar o processo. Então eu preciso focar no cooperado, mas de uma maneira a olhar para ele como essa mola que vai fazer a engrenagem funcionar. Então, qual é o meu trabalho, né? Como que eu atuo e sempre vou estar disposta a trocar ideias e a conversar com cada um de vocês que tenha essa vontade de realizar algo diferente. Deixo aqui como meu propósito mesmo. O meu propósito não é formatar somente programa de relacionamento ou implantar processo de visitação. Eu sei fazer isso, mas não é só isso. O que eu quero é que por meio do meu trabalho, eu vou buscar fomentar diálogo e entregar ferramentas para que cada Unimed possa compreender melhor o perfil e, consequentemente, as expectativas dos seus cooperados, podendo, assim, planejar as ações que são alinhadas à jornada desses médicos. Aí sim, isso vai promover uma cultura de engajamento e de interesse pela Unimed. Eu entendo que os modelos prontos, os modelos que falam simplesmente... voltei, né? Os momentos prontos, as ações que funcionam muito bem em uma cooperativa, mas que não estão alinhadas ao meu cenário, não vão ter adesão, não vão ter aderência. O meu cooperado olha e não se enxerga naquilo. Ele não consegue perceber que ele está ali. E eu não posso mais, como que a Unimed vai ser atrativa para novos cooperados, O índice de atratividade da Unimed vai estar maior a partir do momento que a Unimed entender que a jornada unimediana começa dentro da Universidade de Medicina. Eu tenho que estar lá dentro conversando com esse médico, falando com ele sobre como que funciona a saúde suplementar no modelo cooperativista. Eu preciso entender que conforme ele vai evoluindo no ciclo de vida dele na Unimed, a necessidade dele muda. E a partir daí, consequentemente, as estratégias que eu, como Unimed, vou entregar, precisam ser diferentes. Isso é o que eu acredito que é uma das formas da gente manter o nosso sistema de uma forma sustentável. Ok, Thaís, muito obrigado. Eu quero aproveitar, então, alguns tópicos que você discorreu ao longo da sua apresentação para a gente explorar um pouco mais. O seu slide final, você disse que é preciso entender as pessoas e corresponder às expectativas delas. E, enquanto você falava, eu pensava num exemplo. Aqui em Belo Horizonte, eu acho que faria muito sucesso se no aniversário do cooperado nós mandássemos entregar um queijo na casa dele. Enquanto no Rio Grande do Sul, provavelmente, seria uma garrafa térmica para ele pôr a água. Isso, exato. E a garrafa térmica aqui em Minas Gerais certamente não teria muita utilidade. Um queijo e um doce de leite, né? Doce de leite. Uma massa de pão de queijo congelado para servir na hora que chegar um amigo em casa, Guilherme. Isso. Então, é fundamental entender as pessoas mesmo. Mas, ao entender as pessoas, é preciso motivá-las, é preciso coordenar as ações dessas pessoas em busca de uma atuação com vistas à melhor experiência do cliente, porque senão não funciona. Senão não funciona. Uhum. Então, nós vamos, como você falou sobre ciclo de vida unimediano, eu quero começar da entrada do cooperado na Unimed. Você falou que hoje nós temos quase 1/3 dos médicos do Brasil dentro das Unimedes. Esse percentual vai cair e muito, a não ser que o sistema Unimed ganhe muito mercado.
Por quê? Porque estão se formando muito mais médicos. Então, a tendência é que nós tenhamos, não um terço, mas 20, 15, 10% só dos médicos dentro do sistema Unimed. E aí, como é que nós vamos fazer para colocar os médicos como cooperados das Unimed? Como é que nós vamos fazer para selecionar o médico que vai entrar na Unimed? Que tipo de ferramentas, de instrumentos a gente deve usar para ter o melhor conjunto de médicos cooperados dentro da Unimed? Thaís, na sua... Aqui, doutor, é importante a gente unir a visão do provimento de saúde, né? Eu acho que o relacionamento com o cooperado, ele tem que estar sempre olhando para essa visão da suficiência de rede e de como que eu vou oferecer e garantir o atendimento também, né? Não vamos pensar que é só realmente atender a expectativa do meu sócio, não, são as duas pontas. Eu concordo muito com essa visão de que se a Unimed não mudar o modelo de pagamento dela hoje, eu vou ter cada vez menos médicos interessados a aderirem. Eu já tenho uma massa extremamente envelhecida no sistema, né? Quando a gente olha a idade média das singulares, a gente já tem uma idade média mais alta e o índice de atratividade em algumas singulares está cada vez menor. Então, o que eu percebo é que são duas frentes. A primeira delas é, sim, a gente evoluir para modelos mesmo de pagamento por performance, onde o médico vai perceber que é um bom negócio estar na Unimed. Realmente é um bom negócio. Ele vai ganhar, ele vai ser melhor remunerado por isso. Somado ao pagamento por performance, pensar em espaços de trabalho para esse médico. Quando a gente fala em novos espaços de trabalho, e aí eu vou falar um pouco, eu sou proprietária de um coworking, né? Então, e lá dentro a gente tem tem muitas startups, e o que eu percebo? Os médicos mais jovens que eu atendo, eles não querem mais ter consultório próprio, eles não querem mais esse custo, que é uma clínica suntuosa e tal, não, ele quer um modelo de consultório compartilhado, ele quer um coworking de saúde, ele quer outra forma para trabalhar. Então a Unimed também precisa pensar nisso. Se a Unimed começar a pensar em novos espaços de trabalho para o médico, onde ele não vai ter, de repente, esse custo, né? E várias singulares já estão muito avançadas nisso, tá? Então, que ele não vai ter esse custo do consultório, que ele vai estar sendo avaliado, que ele sabe que ele vai estar sendo avaliado, e que quanto melhor ele oferecer o atendimento, quanto mais resolutivo ele for, quanto melhor avaliado ele for, melhor remunerado ele será, eu entendo que a gente começa a ter um cenário mais promissor, um cenário mais interessante para atrair novos cooperados. Você diz que nós precisamos tornar a Unimed cada dia mais atrativa para o médico cooperado e inclusive para essa nova geração de médicos. Eu também penso assim. No início da sua fala, você disse que uma frase que eu também costumo usar, que é quando a gente anda pelo Brasil, a gente vê as Unimeds reclamando que o médico participa pouco, ele não se sente dono, tem pouco entendimento da Unimed. E eu sempre digo que, na verdade, não é o médico que tem que entender a cooperativa, é a cooperativa que tem que entender o médico. É a cooperativa que tem que mostrar para ele que ser cooperado não se aprende no banco de escola, não se aprende numa propaganda, num folheto. Cooperativa se aprende praticando, é a prática. Quando você pratica uma relação que tenha um ganho compartilhado, tanto da cooperativa e tanto do médico cooperado, aí ele adere. E eu quero ir para o final para demonstrar o resultado dessas práticas que eu estou me referindo. Agora, em julho, nós tivemos uma assembleia aqui em Belo Horizonte. Foi virtual a Assembleia, nós tivemos 5.007 cooperados presentes na Assembleia. E nós temos 5.500 cooperados, ou seja, 90% dos cooperados participaram da Assembleia. Mas por quê? Vários motivos. Um deles é que ele tem um programa de pontuação junto à Unimed, que a participação dele na Assembleia pontua, é como se fosse um programa de milhagem. E ele tem benefícios com aquele programa de milhagem. As pessoas têm que ser incentivadas a mudar a prática. Ninguém muda a prática sem um incentivo.
Uhum. Se você muda a dieta é porque você quer ter um benefício com aquela dieta. Se você muda um hábito é que você quer ter um ganho com aquele novo hábito. Se você muda uma prática de atividade profissional, é porque você quer ter um resultado diferente, você quer ter uma remuneração melhor ou um resultado melhor junto aos seus clientes e assim por diante. Nós temos que incentivar as mudanças de prática. Não podemos ficar esperando o médico cooperado entender e ele mudar de acordo com o que a gente gostaria que ele mudasse ou gostaria que ele fosse. Isso é fundamental. É fundamental, e essa é uma responsabilidade nossa, como você falou, nós temos que ter uma área que cuida disso, nós temos que ter pessoas que cuidam disso, e temos que ter processos para cuidar disso. Não adianta simplesmente falar, não adianta ir para a Assembleia e dizer, venham todos, na Unimed é melhor. Não, isso não resolve, isso não funciona. E mais importante do que isso, como eu disse no início, agora nós temos isso como objetivo estratégico ou até uma necessidade. Trazer um médico e dizer para ele a maneira adequada de atender o nosso cliente, para que o cliente fique satisfeito, nós possamos ter um preço competitivo no mercado, isso virou fundamento dentro da Unimed. Não dá mais para simplesmente ter um conjunto de médicos cooperados num livro ou como a lista dos médicos. O guiazinho, o dito guia. Não pode. Sim. Acabou esse tempo. O nosso tempo, como mostrou a mesa anterior, é o tempo em que o cliente é que determina se nós somos bons. Não somos mais que dissemos que nós somos a melhor rede de médicos e hospitais do país. Não. Quem vai dizer isso é o cliente daqui para frente, e para isso a gente tem que atuar dessa forma. E aí, quando a gente traz o médico para dentro da Unimed, o que fazer para ele que ele fique cada vez mais engajado, entendido e participativo? Eu queria falar disso mesmo, doutor, porque eu até vi ali algumas questões relacionadas à judicialização, né, para a entrada de médicos na cooperativa em algumas singulares. Tem um processo, e vamos bater bastante nisso, né? Ter um processo de admissão muito bem estruturado é fundamental, tá? Como que eu defendo processos de admissão? Baseados em suficiência de rede, porque daí eu vou estar colocando dentro da cooperativa realmente aquilo que a minha rede precisa, porque senão daqui a pouco eu tenho supersuficiência. Vou citar um exemplo. Aí eu tenho uma supersuficiência em ortopedia e estou precisando, estou com um NIP para dermato, por exemplo, porque eu não estou conseguindo, e de repente eu até tenho dermato na minha região, mas eu não fui ativamente buscar esse médico. Então, essa prospecção ativa, ela faz parte, sim, do relacionamento com o cooperado. Em algumas Unimedes que eu atendo, o que nós fazemos? Nós fazemos prospecção ativa nas residências. Então, se eu sei que eu tenho aquela insuficiência de rede, eu preciso buscar. Então, ajustar e desenhar um processo de admissão com prazos para acontecer, com avaliação, com provas, transparente, né? Onde aí sim vai acabar acontecendo judicialização? Eventualmente sim, mas você minimiza esse risco e você realmente coloca coloca dentro da cooperativa aquilo que a rede precisa e um profissional que está interessado em trabalhar. Outra coisa que eu defendo, podem chamar de vários nomes, mas vamos colocar o estágio probatório. Então, é o aspirante a cooperado, né? Então, você colocar ali 1 ano, 2 anos, em que esse médico ele vai estar aspirante a cooperado, mas que vai ter alguém do relacionamento com o cooperado que vai acompanhar, que é como o doutor disse, eu concordo plenamente. O cooperativismo tem que ser aprendido na prática diária. Eu tenho que ter alguém ali com ele. Porque do mesmo jeito que para alguns clientes, o cliente compra o plano, recebe a carteirinha e pronto, e não tem mais nada, para alguns cooperados assina o livro e pronto, não tem mais nada. Então ele não tem o mínimo de integração, ele não tem o mínimo de vivência da cooperativa. Então são 2 movimentos. É o movimento de admissão, que é mais burocrático, que tem que ter processo, que tem que estar linkado ao provimento de saúde e à rede. E o processo de integração, que para mim dura de 1 a 3 anos,
de acompanhamento desse médico, onde eu vou estar realmente evoluindo junto com ele, entendendo essa necessidade dele junto da cooperativa. Tem, né, aí eu não gosto muito de falar exemplos, porque senão a gente dá essas ideias, né, mas tem exemplos muito interessantes que a gente tem vivenciado, que são de integrações relacionadas a rodadas de negócio, a meetings, a pitch de negócio, para o médico entrar e não ter aquelas palestras intermináveis sobre cooperativismo, gente, porque ele não aguenta isso. Ele não vai, tá? Não é isso. Tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser algo vivencial, é andragogia, você tem que colocar a pessoa para pensar a realidade do consultório, né? Então, nós temos que inovar nisso, não pode mais ser aquele processo de integração que era feito na década de 90, né? Porque agora as pessoas estão digitais, veja o resultado da Assembleia, doutor, e olha que loucura. Se há alguns anos a gente falasse em fazer assembleia digital, meu Deus do céu! A pandemia abriu um precedente que tomara que as pessoas entendam que não precisa retroceder. Depois que a gente puder voltar a ter o nosso contato aí, né, as nossas aglomerações. Porque, meu Deus, além de tudo, tem isso, tem a facilidade. Nós tivemos uma cooperada em uma singular que eu atendo, que participou do processo de integração de novos cooperados com o bebê no colo. E assistindo, discutindo, e aqui, e o bebezinho ali. Meu Deus, né, vamos evoluir nisso. É isso aí. Eu também quero fazer alguns comentários a respeito do chat. Nós estamos falando, teve um comentário aqui a respeito da remuneração do médico cooperado, que a remuneração nessa Unimed em questão é muito boa. E eu só queria fazer uma correção para dizer o seguinte: não é a Unimed que remunera o médico cooperado, é o cliente. Eu sou diretor de provimento, eu só assino cheque. Se o cliente não pagar, se o cliente não aceitar o meu preço no mercado, eu não tenho dinheiro adequado, suficiente para remunerar o médico cooperado. Então, isso é muito importante de se colocar, porque nós vamos viver esse momento daqui para frente em que o cliente é que vai ter que determinar o preço que nós vamos vender, não somos nós mais que vamos colocar o preço no nosso produto. Isso é muito importante, porque senão vamos ficar deitados em berço esplêndido, achando que o que nos trouxe até agora vai nos levar para o futuro. Sim. Outra questão, eu queria fazer alguns comentários rápidos a respeito de coisas que a Thaís falou. A visita ao cooperado, ela é fundamental. O cooperado ter uma analista de relacionamento, como se fosse um gerente de banco antigo, que vá até ele, seja fisicamente, presencialmente, ou agora, virtualmente, faz toda a diferença. É o elo dele com a cooperativa. Ela vai conseguir captar as aspirações, as necessidades, as críticas e as sugestões do cooperado, e isso vai ser a melhor pesquisa que você pode ter, porque ela não é nem quantitativa, ela é qualitativa e de ótima qualidade. Segunda questão, é preciso pensar que os cooperados são pessoas, as pessoas são diferentes entre si, mas tem certas questões que são inerentes a todas as pessoas, principalmente em algumas faixas etárias. Por exemplo, os médicos cooperados querem ter, depois de meia idade, depois dos 45, 50 anos, eles querem ter segurança, eles querem ter benefícios para o futuro, como, por exemplo, possibilidade de um ganho adicional de previdência, possibilidade de um plano de saúde garantido para ele e para a sua família no futuro. Isso é fundamental. Enquanto que o médico mais jovem, ele tem outro interesse. Qual é o interesse? Construir uma carreira dentro da Unimed. Então, tem que ser oferecido para ele, como a Thaís falou, espaço adequado de trabalho, remuneração adequada, e, se possível, você conseguir ajudá-lo nas suas necessidades. Terceira questão, remuneração variável ou remuneração por performance. É fundamental. Não dá mais para pagar todo mundo do mesmo jeito. Não dá mais para pagar o mesmo valor a dois médicos que entregam um resultado completamente diferente em termos de satisfação do cliente, resultados assistenciais e menos complicações e assim por diante. Tem que implantar remuneração variável. E a remuneração variável ou remuneração por performance
é mais uma forma de você engajar o médico cooperado dentro da sua... Sem dúvida, sem dúvida. Ela é difícil de ser implantada? Tem que conversar muito? Tem que fazer muito debate? Tem. Alguns vão ficar contrariados? Vão, mas você é a forma das pessoas se engajarem mais. Eles perceberem que a Unimed está olhando, como o próprio Ricardo mostrou na apresentação anterior, que a própria Unimed está medindo, avaliando e monitorando os resultados, e mais do que isso, está reconhecendo e remunerando de forma diferente aqueles que entregam o melhor resultado. Então, isso é fundamental. E, por último, eu quero dizer o seguinte, para que os cooperados entendam de cooperativa, para que os cooperados entendam de Unimed, entregue ferramentas para eles, mas, como disse a Thaís, ferramentas de um modelo mais palatável. Hoje, um dos itens da remuneração variável da Unimed Belo Horizonte é se eles fazem os cursos à distância que a Unimed Belo Horizonte disponibiliza para ele. Mas são cursos curtos, de 10 minutos, 15 minutos no máximo. Esses cursos, alguns deles, são sobre mercado, sobre a Agência Nacional de Saúde, rol da ANS, o que é cooperativa e como que ela funciona, por que nós somos diferentes de uma sociedade anônima, façam isso, quer dizer, entreguem para eles as ferramentas atrativas para eles. Faça podcasts, nós lançamos podcasts aqui em Belo Horizonte no início do ano, foi um sucesso. Por quê? Podcast o cara escuta no carro, ele põe no celular e escuta no carro um podcast de 5 minutos sobre o protocolo de tratamento da dengue ou da Covid e assim por diante. Então, são ferramentas novas que nós temos que usar, que nós temos que criar e estimular que o médico participe. Porque mesmo de uma faixa etária superior, ele também é tecnológico. Ele sim. Ele também se comunica por WhatsApp, ele também vê vídeo no celular e assim por diante. Vamos tratar o médico cooperado como ele efetivamente é nesse momento e, se possível, atendendo às expectativas dele, ou até às expectativas que ele nem sabe que são boas para ele. Temos mais alguma pergunta, algum questionamento aí no chat? Thaís, eu vou... 5 minutinhos. Eu queria pedir para você, assim, que circula muitas Unimedes aí, tem uma visão bastante abrangente das experiências, das novidades, das tentativas. Uma experiência particular nossa aqui até interna da empresa, não é com médicos, mas aqui interna com nossos colaboradores, que é com toda com a tecnologia a dispor e poder começar a treinar, inclusive na parte de integração de novos colaboradores, utilizando plataformas EADs, tudo a gente já faz aí 1 ano e meio que vem padronizando os nossos treinamentos e gravando vídeos, e a gente fez um esforço, né, porque do zero até ter quase que um estúdio aqui dentro e tudo mais. Só que nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Em uma certa medida, isso até afasta mais do que humaniza, do que acolhe e tudo mais. E por serem vídeos gravados, não serem ao vivo, né? Por um lado, a gente se orgulha de ter diversos treinamentos ali, desde a parte de segurança, ou enfim, institucionais, mas por outro lado, quer dizer, automatiza, mas ao mesmo tempo desumaniza, né? Não sei se você puder, é uma pergunta... Olha, foi muito interessante você falar isso, porque assim, eu estou até aqui no meu cenário hoje, né, eu tenho esse projeto que é o Comunica de Propósito, e hoje o tema lá do meu canal é esse, né, a comunicação virtual afasta ou aproxima, né, e aí era justamente isso. O que eu tenho defendido especificamente no cenário unimediano, tá? Como o doutor comentou, o doutor Zé Augusto comentou, eu acredito sim que esse agente de relacionamento, esse analista, esse consultor que faz a ponte, não há problema nenhum em ele ter uma comunicação também digital com o médico, mas eu acho muito interessante que já tenha havido ou haja pelo menos uma vez um contato pessoal. E justifico por quê, tá? Porque é importante que a Unimed entenda como é a condição de trabalho desse médico. Como que é o contexto de trabalho dele? Quem é a secretária? Com quais outros médicos que ele trabalha? Sabe? Então, atender isso. E no momento que for conversar com ele, no roteiro de visita, perguntar isso. Perguntar, doutor, o senhor costuma consumir conteúdo digital? Por exemplo, o senhor costuma ouvir podcasts? Se ouve, quais são os canais que o senhor costuma ouvir? Quais são os treinamentos?
né? Olha, se for para a gente fazer algum treinamento desse, qual que é a duração que o senhor acha interessante? Pergunte. É esse momento de você ter essa informação qualitativa, que o Dr. José Augusto bem disse, para eu entender e ir desenhando esse perfil. E aí eu vou saber que, poxa, de todos os cooperados que eu conversei, eu percebo que, meu Deus, olha, 30% da nossa base tem muito interesse em ter um podcast. Ok, talvez eu não vá atender os outros 70, mas esses 30 vai ser uma plataforma que vai ser super bacana para eles. Então, o importante, Guilherme, é eu ter canais de comunicação que possam atender diferentes perfis de comunicação. Porque eu vou ter pessoas que são mais visuais, eu vou ter pessoas que são mais auditivas e eu vou ter aquelas que são sinestésicas, que vão precisar desse contato humano, que vão vir de máscara mesmo na pandemia, porque elas querem estar na Unimed, porque elas querem ter esse contato, né? E aí sim, é o meu olhar do relacionamento, é me adequar a essas diferentes necessidades, né? Obrigado, Thaís. Pessoal, a gente já estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Então, eu quero agradecer muito mesmo, tanto a Thaís quanto o Dr. José Augusto aí, por terem ocupado brilhantemente aí esse painel, né? Fazendo. O pessoal gostou bastante aqui pelo chat, aqui a gente viu uma boa participação das pessoas, né? Também o nosso canal teve aqui uma boa audiência, tá? Durante o tempo inteiro eu estava aqui prestando atenção na audiência. Nossa audiência dobrou, Guilherme, ao longo. Não, parabéns. Concorrência grande aqui no Sinal que o pessoal está interessado no cooperado. Aliás, outra questão, né? Se teve uma vantagem desse modelo de evento online é a diversidade das opções, né? Que foi trazido aí para o público. Realmente foi muito bom. Então, mais uma vez, quero agradecer a Unimed do Brasil pelo convite, pela oportunidade. Contem sempre com a Equipacare e com a Axis para os próximos eventos, né? E está aí apoiando, patrocinando, participando. Agradecer mais uma vez ao Dr. José Augusto, a Thaís, né, e a todos os colegas, clientes, parceiros aí do Sistema Unimed que acompanharam o nosso canal, viu?